Infelizmente, preciso dizer que esse vídeo poderá mexer com a sua nostalgia. Afinal, quem aí nunca assistiu e se tornou fã dos seres submarinos da animação Bob Esponja, produzida pela Nickelodeon? Recentemente, com as últimas notícias sobre o asqueroso caso envolvendo o ex-financista americano Jeffrey Epstein, morto em 2019, borbulhando novamente no seio da sociedade americana, surgiu uma teoria chocante, absurda. A animação Bob Esponja teria diversas cenas com mensagens subliminares e condizentes com Epstein. Será que isso é mesmo verdade? São coincidências infelizes ou tudo não passa de bizarrice? E mais, será apenas coincidência a animação ser uma produção da já mal afamada Nickelodeon? Bem, assista o vídeo e no final, torne-se juiz desse caso. A história com certeza é maluca, você deve estar pensando. Para começar, a teoria diz que Bob Esponja, o desenho animado, foi criado para crianças que viviam na ilha de Epstein. Sim, Epstein foi preso justamente por levar menores de idade para sua ilha particular. Nós vamos falar sobre isso logo depois. Bom, a própria introdução da animação parece dar as primeiras pistas quando o capitão pergunta se as crianças estão prontas e uma ilha é mostrada. Veja. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vivi no abacate. Em alguns episódios, quando Bob Esponja apresenta sua carteira de habilitação, pode-se claramente ver o endereço: Rua da Concha, 124, Fenda do Biquíni. Acontece que alguns usuários mais espertinhos passaram a pesquisar a respeito desse endereço, talvez por mera curiosidade, né? E de alguma forma, já que o endereço também dá em diferentes locais, eles conseguiram chegar a um tal de Balmore Point, que, por coincidência ou não, está localizado numa das extremidades da Great St. James, uma ilha maior, vizinha a Little St. James, a ilha que pertencia ao ex-financista, o local onde aconteceu a maioria dos crimes. É uma coincidência bizarra, né? Como se isso já não bastasse, vem aí outra conexão encontrada pelos detetives da internet. O fato de o formato da ilha se assemelhar muito com a logomarca da Nickelodeon. Bom, você poderia se perguntar, e o que uma coincidência como essa tem a ver com a história, André? Bom, apesar de não haver evidências de que os criadores da logomarca do canal de TV tenham se baseado na ilha, muitos dizem que o Epstein seria um dos grandes investidores da Nickelodeon. Será mesmo? Bem, antes que digam que estamos praticando a desinformação, é bom esclarecer que fizemos diversas pesquisas e nenhuma delas, pelo menos as de fontes mais confiáveis, diz que Jeffrey Epstein tinha qualquer ligação com o canal de TV infantil. Contudo, foi amplamente noticiado que alguns profissionais da Nickelodeon, como diretores e produtores, foram acusados de abuso infantil, envolvendo atrizes e atores mirins da série iCarly, produzida por aquele canal entre os anos de 2007 a 2012. Quem mais se pronunciou sobre isso e, inclusive, escreveu um livro a respeito foi Janet McCurdy, que fez o papel de Sam Puckett no seriado, que chegou a acusar o canal de ter oferecido a ela nada menos que $300 mil para ficar calada. Mas isso seria assunto para um outro vídeo. Deixe aí a sua sugestão nos comentários se quiser saber mais sobre essa também terrível história. A ideia de que Epstein teria alguma coisa a ver com a Nickelodeon ganhou força após o documentário Quiet on Set, Silêncio no Ar, de 2024, que expôs abusos na Nickelodeon envolvendo atores infantis, além de Janet, Drake Bell, de Drake and Josh e outros menos conhecidos. Documentos judiciais de Epstein, no entanto, incluindo as listas de seus clientes e outros arquivos liberados, não mencionam a Nickelodeon, seus executivos ou produções. Segundo fontes confiáveis, as redes de Epstein envolviam elites financeiras e políticas, e não canais infantis. Portanto, Bob Esponja e a logo da Nickelodeon não passam de coincidências, oficialmente falando.
Mas isso não elimina os crimes cometidos por Epstein. Mas antes de falar sobre os seus crimes e como ele encontrou seu fim, uma observação sobre uma das séries mais polêmicas de todos os tempos, Os Simpsons. E não se trata de mais algum episódio com alguma previsão sobre o futuro, mas segundo alguns fãs observadores e caçadores de teorias de conspiração, um tipo de indireta escondida ao que acontecia na ilha, num dos antigos episódios. Nesse episódio, exibido em 2001, Homer cria o pseudônimo Senhor X e passa a publicar teorias conspiratórias na internet, acusando uma elite escondida numa ilha de controlar o mundo nos bastidores. A cena ganha tom ainda mais irônico quando a sua mensagem é subitamente sabotada por uma figura misteriosa que invade a tela e apaga o conteúdo, encerrando tudo com um aviso sarcástico para que ele pare de incomodar. Atenção, uns bandidos malucos escondidos numa ilha por aí estão secretamente governando o mundo. Ei! Desculpe, meu velho, mas você está sendo um pé no saco para nós. Desde então, o trecho é frequentemente citado por fãs como mais um exemplo das previsões atribuídas aos roteiristas da série. Outros, porém, interpretam a passagem como uma crítica direta à cultura das conspirações, ou até como uma provocação calculada para gerar debate. Parte da polêmica cresceu quando internautas passaram a relacionar o episódio a controvérsias envolvendo figuras públicas e o caso Epstein. O nome de Matt Groening, criador da série Os Simpsons, já apareceu em reportagens por ter tido contato social com o financista, algo que ele reconheceu, mas Groening negou qualquer envolvimento em irregularidades ou nas acusações que circularam posteriormente. Mesmo assim, a coincidência temática foi suficiente para alimentar interpretações mais ousadas por parte do público. No fim das contas, o episódio permanece como um retrato ácido da paranoia digital e um exemplo de como a série costuma cutucar temas sensíveis muito antes deles dominarem as conversas online. Bem, agora sim, voltemos ao principal. Quem foi Jeffrey Epstein e quais as condenações que pesaram sobre ele? O que aconteceu com o ex-financista depois? Epstein ficou mundialmente conhecido não por seus negócios, mas por um grande escândalo de exploração sexual envolvendo menores de idade e uma rede de contatos poderosos. Durante anos, manteve relações com empresários, políticos e celebridades, o que ampliou ainda mais a repercussão do caso. Sua primeira prisão ocorreu em 2006 na Flórida, após investigações apontarem que ele pagava adolescentes para atos sexuais. Em 2008, fez um acordo judicial e foi condenado por solicitar prostituição de menor. Cumpriu pena com condições extremamente brandas. Passou parte do tempo em regime semiaberto, com autorização para trabalhar. Depois disso, registrou-se como agressor sexual e voltou à vida normal. Anos mais tarde, novas evidências e depoimentos levaram à reabertura do caso. Em 2019, Epstein foi preso novamente, dessa vez sob acusações federais, tráfico sexual de menores e conspiração, envolvendo vítimas em diferentes estados. Contudo, antes do julgamento acontecer, ele foi encontrado morto na cela de uma prisão em Nova York, aos 66 anos de idade. A morte foi oficialmente registrada como suicídio, embora até hoje existam controvérsias e questionamentos públicos sobre as circunstâncias do ocorrido. Jeffrey Epstein foi o exemplo de tudo que uma pessoa não deve ser. A coisa toma ares ainda piores quando essa pessoa tem poderes financeiros e relacionamentos com gente importante e faz de sua posição social um pedestal para crimes sexuais. A morte dele, apesar de ter trazido alívio e a sensação de compensação para muitas de suas vítimas, ao mesmo tempo colocou uma cortina entre ele e dezenas de pessoas que alegadamente faziam parte de sua lista e suas festinhas na ilha. Bob Esponja, mesmo que apresente algumas coincidências estranhas, certamente não conseguiria passar nem perto daquele lugar, que hoje está sendo convertido num resort de luxo, depois de ter sido comprada juntamente com a ilha vizinha maior pelo investidor Stephen Deckhoff, da SD Investments.